do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então, tô com uma novidade, vocês já estão vendo, né? Gente, eu me sinto abraçada por essa camisa. Então, você também pode concorrer e ganhar uma camisa. Olha isso aqui, olha essa estampa. Então, você pode concorrer no nosso programa e no Papo de Crente. Isso, Conectados com Cristo também vai estar sorteando. E existe 4 itens para você chegar lá. Quais são esses passos? Eu vou ir para minha colinha, mas ok? O primeiro passo é seguir a Starneck e o Alpha Cash. O primeiro. O segundo é se inscrever no nosso canal. Não sei porque você ainda não está inscrito. Vai lá e se inscreve. Você tem 2 oportunidades. Uma de ser edificado, outra de ganhar uma camisa. O terceiro passo é compartilhar a nossa postagem. E o quarto passo, que é o último, mas não é o menos importante, é marcar 3 amigos no comentário. Lembrando, nos marque também, que é pra gente saber que você tá postando, tá comentando e tá para nós colocar o seu nome para concorrer esse sorteio, ok? Não perca essa oportunidade. Lembrando que será no último programa de abril. A data será o último programa de abril. Nós estaremos sorteando. Então venha, participe, não esqueça. Conto com vocês. Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. Então, estamos aqui, mais um programa, mais um episódio, adorando ao Senhor, louvando o nome do Senhor. E nessa noite eu gostaria de deixar algo do meu livro para vocês. Diz assim, ó. Fui eu, tá? Essa pessoa, quem vos fala. Descobri que nenhuma dor é maior do que o amor de Deus. O amor de Deus é fonte de cura, de libertação e de restauração, pois Ele faz novas todas as coisas. Creia, talvez você que está nos assistindo, está nos ouvindo agora, está passando por um processo que você olha e diz assim, não tem mais jeito. Cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus está me permitindo passar isso? Por isso. Porque essa dor tão grande, saiba que o amor de Deus tem o poder de cicatrizar. O amor de Deus é a fonte da cura. O amor de Deus, ele quebra todos os laços. Ele quebra grilhões. Se permita viver o amor de Deus. Se permita ser amado por Deus. Porque o amor de Deus é transformador. Se você quer conhecer, saber mais sobre o livro, somos 18 mulheres, contando um testemunho impactante. E eu tenho certeza que esse livro vai edificar muitas vidas. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, enfim. Creia que o amor de Deus é a fonte de cura. Vamos orar antes de eu apresentar a nossa convidada, que hoje está diferenciado. Vocês vão perceber que o programa hoje está bem diferenciado, tá? Mas eu tenho certeza que o nosso Deus se manifestará com graça, com poder, com unção aqui. Amém? Senhor, queremos te agradecer nessa hora. Queremos te bendizer, enaltecer o teu nome. Queremos declarar que somos gratos a ti. Tu és a fonte da nossa adoração. Tu és a fonte da nossa vida. Tu és o ar que nós respiramos. Quero te pedir que enquanto estivermos aqui, vidas possam ser alcançadas. Que através dos louvores, das palavras, dos testemunhos, vidas possam ser impactadas por tudo quanto for feito neste lugar.
nós te adoramos, Senhor, e te pedimos, seja o centro deste lugar. Que assim como os outros episódios, seja mais um culto. E que o Senhor receba como um cheiro suave. Assim, nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. E você diga amém. Amém. Então, nós estamos aqui com uma querida pessoa, uma pessoa querida, uma pessoa especial. E desde já eu quero fazer aquela minha perguntinha básica. Quem é Maia Gino? Oi, gente. Queria agradecer o convite, Paloma, pastora Paloma. Obrigada pelo carinho de estar aqui. E Maia Gino é uma jovem de 32 anos, que mora no Rio de Janeiro, é casada, futura mamãe, graças a Deus. Oh, glória! Maia Gino é uma pessoa que gosta muito de cantar, de louvar, gosta muito de se envolver na obra do Senhor. É uma pessoa muito intensa, é uma pessoa... Imagina uma explosão de sentimentos, né? Mas é uma pessoa voltada a servir ao Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. E eu já quero começar no começo, pelo começo. Como foi a sua infância? Então, a minha infância foi até os 11 anos bem tranquila, sabe? Antes de dizer isso, eu orei muito ao Senhor de estar aqui, porque o que eu vou falar a respeito da minha vida, da minha história, é algo bem complicado, bem complexo, né? Uhum. Então, hoje eu estou aqui com o aval do Senhor, porque Amém. a gente tem que ter direção de tudo que a gente for fazer, né? Sim. Então, assim, a minha vida sempre foi no Evangelho. E desde os 5 anos eu comecei a louvar ao Senhor. Só que depois dos 5 anos para lá, dos 11 anos, vem aquela vontade de namorar, né? De todo adolescente. Então, dali que começou a minha história, assim, minha luta mesmo espiritual, sabe? Uhum. O meu pai, ele não absorveu isso de uma forma normal, né? Para a minha idade. Então, aí começou as minhas perseguições, mais para cantar, para sair. Então, assim, eu tive uma infância muito difícil. Adorando o Senhor, mas muito difícil. Entendo. O seu pai, a partir dos 11 anos, começou um relacionamento dificultoso com o teu pai? Foi difícil o relacionamento? Em questão de relacionamento e a parte musical também. Foi uma luta muito grande a respeito da música, porque as pessoas vinham que eu tinha um talento. Então, começou a ter as perseguições, as agressões. Quando eu ia cantar, me apresentar, eu tinha que ser melhor do que os outros. Eu não podia errar, eu não podia se mitonar, eu não podia... Eu tinha que sobressair mais do que todo mundo. Isso, para mim, era muito difícil. E todas as vezes, quando dava alguma coisa errada, eu era corrigida. Então, assim, foi uma fase muito difícil para mim. Ou seja, você precisava ser perfeita quando você se apresentava. Então, não, assim, o seu pai exigia de você uma perfeição musical. Exatamente. E, assim, não só musical, vamos lá. Não só musical, mas na sua postura como adolescente. E aí você começou a ser subjugada dentro do seu lar por causa do seu chamado, por causa do seu modo de agir, do seu modo de pensar. Você era aquela regra, né? Sim, porque assim, quando eu me interessei foi por um rapaz que era da mesma igreja que eu. Uhum. Então a família começou a achar estranho, porque ele, como se ele teve um desequilíbrio totalmente emocional, né? Então ele foi até a casa do rapaz, ameaçou o rapaz. Então, assim, ali começou uma guerra muito, muito difícil, sabe, Paloma? Entendi. Mas ali eu tive um encontro mesmo com Deus, começou dali. Ali começou uma experiência com Deus. Com Deus. Fala um pouquinho do seu ministério, um pouco do seu ministério, quando você decidiu, mesmo debaixo dessas lutas, porque, assim, imagine uma criança de 11 anos, né,
apanhando porque errava ou subtonava. Eu como adulta, gente, vez em quando eu estou subtonando demais. Enfim, imagine um adolescente com esse peso. Eu preciso ser perfeito, eu preciso cantar perfeito. Então, bate aquele, não quero mais, eu vou desistir. Sim. Existiu isso na sua vida? Sim. Esses pensamentos? O tempo todo. Eu lembro que, no começo, as coisas começou assim, eu percebi que virou hábito, sabe? As agressões virou hábito. Foi uma coisa que acabava gostando de fazer. Então, às vezes eu ia para a escola machucada e eu não podia falar para ninguém. Às vezes eu ia para os cultos machucado, tinha que usar certas roupas para esconder os hematomas. Foi uma época muito difícil. Mas ali eu tinha Deus, mas ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Foi tudo. Eu vivi muitas experiências sobrenaturais até chegar a esse ponto, sabe? Com Deus. Eu lembro que teve uma vez que tinha uma menina, uma amiga da família, que ela era endemoniada. Todas as vezes ela ficava endemoniada. E quando ela ia para a nossa casa, todo dia, 6 horas da noite, ela ficava manifestada. E aí, nessa época, meu pai era diácono. Foi a primeira vez que eu tive um encontro assim com Deus, assim, forte, né? E aí, ela estava lá, manifestou, a nossa casa era de 2 andares. E aí, meu pai tinha visita lá embaixo, ele estava recebendo a visita. E aí, quando ela manifestou, eu chamei ele para poder expulsar o adversário. Ele foi, mas expulsou rápido, ele não se envolveu naquilo, sabe? E aí, o diabo fingiu que saiu e ele desceu para continuar com a visita. E nisso tinha um amigo dele, que faleceu, né? E eles estavam na sala. A sala estava escura, né? E eles estavam sentados na sala e eu estava na cozinha e estava claro. E ele conversando com ela, olha, fulana, vai para a igreja, aceita Jesus, sabe? Dando esses conselhos para ela. Aí ela disse assim, Maia, pega um copo de água para mim, por favor, que eu estou com sede. Aí, nisso que ela falou, eu fui na cozinha, peguei o copo de água e dei na mão dela. E retornei para a porta, né? Menina. De repente, o demônio entrou no corpo dela. E aí ele começou a me amaldiçoar, e aí pegou aquele copo de vidro. Eu dei o copo de vidro, né? Porque eu não tinha experiência, eu era nova. Ele pegou o copo de vidro e tacou na minha direção, para quebrar mesmo assim no meu rosto. Só que o copo parou na minha frente. Deus não deixou o copo tocar no meu rosto. E quando eu vi aquele copo parado assim na minha frente, Satanás ficou furioso. Aí levantou do sofá para me agredir. Nisso, eu era criança, né? Eu fechei os olhos e fiquei temorada, né? Com medo. Quando eu abro meus olhos, o diabo está de joelho ali na minha frente e eu estava começando a marchar com o Senhor, que a gente fala que é queimado, né? Foi minha primeira experiência com Deus ali. E aí foi depois que eu comecei mesmo a me envolver com Deus, quando eu comecei mesmo a me decidir, nossa, eu quero viver essas experiências, eu quero aprender mais de Deus mais profundo. E aí foi uma atrás da outra. Amém. Você falou que seu pai era diácono na época e tal. Existiu algum sentimento de revolta? Existia dentro de você ou existiu? Você passou por algum processo de cura nesses processos que você viveu junto com ele, vivenciou? O que você poderia trazer para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, sobre esse assunto? Eu lembro que, assim, quando eu apanhava muito, eu ia para as ruas. Ficava nas praças. Até então, eu não tinha lugares assim para me acolher. E aí eu lembro que eu estava na praça chorando. Eu falei, Senhor, por que o Senhor deixa eu passar por isso? Por que o Senhor deixa eu apanhar tanto? E aí o Senhor falou assim para mim, Maia, as pessoas vão ser edificadas, transformadas, não pela sua voz. Não é pela sua bela voz. É pela a história que eu vou fazer na sua vida acontecer. Então, eu entendi que a gente precisa ser um molde, a gente precisa ser um exemplo. As pessoas, elas não vão atrás de falácias, de conselhos. As pessoas correm atrás de exemplos. Né? Então, assim, alguém tem que se permitir ser usado por Deus, ser um atalaia. Então, eu falei, então, Senhor, então, eis-me aqui, que cumpra a tua vontade em mim. Mas não foi fácil. Eu imagino. Porque, assim, é um assunto muito
muito polêmico, né? Quando a gente fala de alguém que serve ao Senhor, né? Que dentro da igreja, porque a igreja sabia, as pessoas da igreja sabiam, ninguém sabia, Não. né? Acho que a minha maior dor na época era por conta disso. E quando a gente comentava ou falava, as pessoas não acreditavam, sabe? É um narcisista, né? Então, assim, na rua é totalmente diferente. A gente só sabia como era dentro de casa. E hoje houve uma quebra, houve um perdão. Você carregou alguma mágoa? Teve algum processo de cura, de perdão, para que você hoje contasse isso? Porque a gente só conta daquilo que a gente está curado. É verdade. Ainda mais assim, porque eu sei sobre experiência de dor, porque toda vez que a gente fala em algo e a gente chora porque ainda nos traz dor. E eu vejo que você conta debaixo muito tranquila, muito daquilo que você passou. Você teve algum processo com o teu pai de cura? Algo aconteceu para que hoje a Maia, que está sentada aqui, contando esse testemunho, está se sentindo livre, é livre, né, para contar sobre isso. Aconteceu algum processo? Aconteceu. Mas, para isso acontecer, a gente tem que dar o primeiro passo, né? A gente que tem que decidir perdoar. Sim. Né? Não é da noite para o dia. Não. E foi um processo de jejum, de oração. Só que eu lembro que, para isso acontecer, a gente tem que dar um tempo para a gente também, porque a gente é ser humano, sabe? E eu sempre ia procurar, eu sempre ia correr atrás. As pessoas sempre falavam assim, Maia, não, mas vai atrás, porque é sua família. E toda vez que eu ia, me machucava, sabe? E aí, uma vez eu parei, eu falei assim, Senhor, eu fui para a sala, dobrei meus joelhos e disse, Senhor, eu pergunto para tantas pessoas o que eu preciso fazer, acho que até agora eu não falei com o Senhor. Qual deveria ser a minha atitude mediante a isso? E aí, quando eu abro a Bíblia, cá em Eclesiastes, disse que há tempo de abraçar e tempo de afastar. Então, eu entendi que eu precisava desse tempo de afastar para eu ser curada, para eu colocar as coisas no lugar. Sim. E aí, eu, orando, jejuando, eu falei assim, Senhor, coloca ele no meu caminho, para eu poder pedir perdão para ele. E Deus colocou. Um belo dia, Deus colocou ele no meu caminho, na rua, e eu não perdi a oportunidade. Eu falei, Pai, me perdoa em nome de Jesus. Por isso. Porque, embora a gente ache que a gente não tenha feito, Paloma, mas, de alguma forma, talvez a gente tenha atacado o outro e a gente não entende ou não percebe. Então, olha, me perdoa se eu fiz isso, se você não gostou da minha atitude. Ele não aceitou. Mas, como você falou, eu estou livre. Amém. Eu estou livre. Amém. Você chegou a dizer, Pai, eu te libero, perdão. Eu falei. Falei. Assim, ele carrega isso assim, Até hoje, né? eu sou certo e não é sobre o outro perdoar, é sobre você liberar o perdão. É verdade. Né? Existe, e isso fica... Eu acredito que esse episódio, assim como outros, vão edificar muitas pessoas. Porque existem pessoas dentro de casa, no meio da família, no meio de círculos viciosos, de círculos de ambientes que está sendo subjugado e se sente preso, porque a pessoa que fez se sente na razão. E aí, para quem fez e se sente na razão, o liberar o perdão chega a ser uma afronta. É verdade. Porque a pessoa que fez e não entende que precisa ser perdoado, vai achar que sempre está certo. Mas eu quero dizer para você que está guardando mágoa de alguém, que talvez a pessoa não veio te pedir perdão, libere o perdão. Porque quem está sendo liberado não é quem te fez, mas é você que foi acometido de coisas terríveis. Libere o perdão, não fique preso à mágoa, à tristeza, a rancor. Libere o perdão, né? Porque o perdão ele é libertador. Literalmente ele é libertador. E pode falar. E uma coisa também, né, Paloma? A gente tem que olhar sempre... Não é o outro que é o nosso inimigo. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás, né?
E eu lembro que eu dizia para o Senhor assim, Deus, me mostra o que está acontecendo, por que eu estou sendo atacada. E aí eu lembro que o Senhor me deu um sonho e o adversário apareceu para mim e falou assim, eu sou o inimigo do ar. E eu falei assim, meu Deus, mas que mistério é esse? Ele falou, sabe como é que eu trabalho? Não adianta você falar com ele. Não adianta a sua família falar com ele, porque toda vez quando vocês vão pronunciar uma coisa, uma queixa, algo que vocês estão chateados, eu transformo tudo de outra forma no ouvido dele. Quando chega no ouvido dele, ele pensa outra forma, chega de outra maneira. Então, assim, às vezes não tem um diálogo por conta disso, tem um inimigo ali trabalhando. Sim, uma mente que é bloqueada, uma mente que é totalmente deturpada, né? E a gente precisa ter sabedoria. Nem sempre a gente vai vencer a guerra falando. É verdade. Quer dizer, a gente vence guerra orando. E quando nós oramos, o Senhor, Ele nos direciona, né? E você lembra de algum louvor dessa época que você louvava e que o Senhor te alimentava ou que Deus te usava nessa época? De tanta dor, de tanto... Você pode cantar um trechinho? Ai. Da Rose Nascimento, não Cida. Todas as vezes, quando eu pensava em desistir, eu cantava esse hino e Deus renovava, né? Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim, meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Glória a Deus. Só olhando para o Senhor que a gente consegue permanecer. Olhando para o Senhor. Hoje você é mamãe, né? Tá com 7 semanas, né? E o que você, como mãe, hoje, você olhando para a sua vida, e o que você, como mãe, carrega para esse bebê? Ela falou que possivelmente pode ser gêmeos. Para esses bebês, enfim. O que você carrega? Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus projetos? Dá muito amor. Primeira coisa, dá muito amor. Muito apoio. Eu não acredito nesse negócio de eu vou dar aquilo que eu não recebi, então acho que não, a gente pode fazer diferente, sabe? Sim. Quando a gente carrega Cristo no nosso coração, a gente só tem amor para dar. A gente não tem lugar para espaço para ódio, para mágoa. Amém. Existe pessoas que falam assim, não, vem trazendo de uma infância, vem trazendo, projetou em mim aquilo que viveu lá atrás, mas quem tem Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Amém, Jesus. E quando nós entendemos isso, é o que você falou. Você não traz do passado para o presente, para o futuro. Você vive uma nova vida. Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando a gente entende isso, nós não trazemos máculas do passado, chagas do passado. É verdade. Né? E
o que você, como levita, nessa geração, o que você olha e você percebe dentro dessa geração? Porque você vê, ainda que nova, você pegou lá atrás. O que você olha e fala assim, peraí, existe isso aqui, a minha visão é essa. Fale um pouco. Então, eu acho que essa geração de hoje está muito sensível, sabe, Paloma? Eu acho que me entristece muito quando você vê um jovem na igreja com um posicionamento, aí você vê a rede social dele e não é nada daquilo, sabe? E jovens que passam por situações, assim, não vou dizer tão graves assim, e não tem aquela vida com Deus, não tem aquele alicerce com Deus, sabe? Tudo se deixa se levar, sabe? Tudo vai para a bebedeira ou se joga para as coisas assim do mundo. E, gente, a gente tem que ser firme na palavra de Deus, a gente tem que ter seriedade quando vai buscar Deus. Nunca, tudo que eu sofri, assim, claro, Deus em primeiro lugar que me deu muita força, sabe? Mas eu nunca pensei em largar Deus por conta disso, sabe? Eu acho que essa geração de hoje está muito sensível, muito. Acho que eles deveriam estar mais alicerçados na rocha. Muito melindrosa, né? É. É uma geração que não suporta o peso do chamado. Porque o Você chamado falou tem tudo. peso. O Falou chamado tudo. não ache que é só pegar o microfone e cantar, é só pegar o É microfone verdade. e pregar, não é só pegar o microfone não, chamado, na verdade, nós exercemos mais ele fora do altar do que dentro Meu do Deus, falou em tudo. cima do altar, né? E Deus não vê idade também, né? Não, ele nos chama, ele vai chamar Samuel ainda muito pequeno. Na verdade, quando Eli profetiza, Deus já recebeu a oferta de Ana lá atrás. É verdade. Eli só conclui aquilo que Ana havia já profetizado, declarado sobre a vida de Samuel, mesmo ela não podendo gerar, ela vai dizer: o que o Senhor me der não vai ser meu, mas vai ser teu. Deus toma para ele e fala: opa. Então, antes dele ser gerado, Deus já recebe. É Né? verdade. Então, assim, como eu vi que você participou de muitos programas, muitos Concurso. concursos de musical. E para você, como foi participar desses concursos? Então, teve um que foi na televisão em 2018, né? E eu já estava no meu auge de fazer uma besteira de sair de casa, enfim. E aí Deus falou assim, olha, eu vou te dar um refrigério. Menina. Aí eu fui nesse concurso. Falar, ai, mãe, vai. Muita gente, audição em quase em todo o país do Brasil, né? Eu fui mesmo para esfriar a cabeça. E quando eu cheguei lá para cantar, eu fiquei com medo porque tinha muita gente boa, muita gente mesmo. E aí, na hora do altar, assim, quando eu fui subir para me chamar, aí meu esposo falou assim, eu falei, amor, o que eu vou cantar? Eu não sei o que eu vou cantar. Ele falou assim, amor, canta a sua verdade, canta a sua história. E aí eu cantei justamente esse hino que eu cantei agora. E aí a apresentadora foi tocada por Deus também, e aí ela decidiu me chamar. E foi uma experiência surreal naquele lugar, Paloma, porque você via muitas mulheres assim no bastidores, super bem arrumadas, né? Super cheias de joias, mas chorava horrores quando, sabe, quando o louvor era transmitido, chorava horrores. E o público, Paloma, sente, sabe o que é verdadeiro e o que é falso, sabe? O público consegue identificar quando a pessoa está pregando ou está cantando algo que é verdadeiro ou falso. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu comi muito, né? Porque eu aproveitei, porque eu nunca fui para São Paulo. Então, aqueles hotéis maravilhosos que hospedaram a gente, eu comi muito, que eu passei mal. Mas comi comida de tudo quanto era jeito. Só que aí, quando a gente chegou num determinado momento assim do percurso do concurso, eu estava lá no hotel com uma amiga, inclusive nós somos amigas até hoje. Para que eu fui abrir o telefone? Eu fui abrir uma mensagem
E aí meu pai escreveu assim: estou com saudade de você. Quando que você vai vir para eu brigar com você? Estou com saudade de brigar com você. Para quê? Aquilo dali me destruiu psicologicamente. Aquilo dali, meu mundo se fechou. Eu não sabia mais o que ia fazer, eu não sabia mais o que ia cantar. E justamente naquele dia eu fui eliminada. Então, assim, a minha cabeça com turbilhões de coisas, achando que, ai, será que... Então, assim, hoje, eu digo, sabe, para os pais, apoie o filho de vocês, apoie os sonhos dos filhos de vocês, isso é muito importante, sabe? Eu acredito que o que Deus vai fazer na minha vida é agora, depois que eu casei. Porque antes eu não tinha condições, nem psicológico, para seguir o que Deus tinha para mim. Você chegou a ir para psicólogo? Você procurou? Não. Eu não tive tempo, porque eu tinha muito que ajudar minha mãe, meus irmãos. Mas eu lembro que teve uma vez que eu estava assim, tão, com a mente tão turbulenta de tantas coisas, de tantas responsabilidades, porque eu ia para a faculdade, eu chegava em casa, a comida não estava pronta, porque minha mãe não podia fazer comida, eu que tinha que fazer quando chegasse, era meia-noite. Mas Deus sempre me dando graça. Eu não brigava, não debatia, eu fazia. Deus me dando sabedoria. Mas teve uma vez que eu estava na casa arrumando e eu tive um ataque de AVC. E eu lembro que o meu rosto, ele começou a deformar, se murchar, sabe? E na hora eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu estou tendo um AVC. Na mente, eu falei, Senhor, eu estou tendo um AVC, não deixa não. Por favor, Senhor, não deixa, porque eu preciso cuidar da minha mãe e dos meus irmãos. E a minha língua ficou, eu não conseguia mais mexer a língua. Só que eu falei em pensamento, Jesus, me cura desse problema. E na mesma hora, Paloma, tudo voltou ao normal. Mas eu não tive psicólogo. Eu não tive tempo para me cuidar. Eu tinha que cuidar da minha família. Foi bem complicado. Você falando aí, eram quantos irmãos? 2. E só você sofria agressão? Eu e minha mãe também, mas eu era mais perseguida. Sua mãe também É. sofria agressão? Aham. E os 2 irmãos, é o quê? Menino ou menina? Menino. Menino. É. O caçulinha e depois do caçula eu sou a mais velha. Então, assim, dentro da sua casa, quem era agredido, então, seria... Era mais eu e minha mãe. Sua mãe. É. E isso foi até você casar, até você sair de casa? Até os 26 anos. Só que, assim, 24, sim, com as agressões físicas. Depois, 26 foi mais verbal. Verbal. É. E eu lembro que teve um processo que eu fiquei... Claro, eu fiquei revoltada, como qualquer adolescente. Sim. Né? Uhum. Eu começava a brigar na escola. E aí eu lembro que ele me batia tanto... Teve uma vez que ele pegou um prato de vidro e tacou na minha cara. Aí eu falei assim, então você bate, você só sabe fazer, você não sabe conversar, então você bate. E, menina, nesse dia, depois desse dia eu fui numa igreja, Deus usou um vaso para mim. E ele falou assim, Maia, como que você quer que eu entre na sua causa se você afronta, se você bate de frente? Nem eu, Senhor, posso fazer nada por você. Menina, depois daquele dia em diante, eu aprendi a me calar. E quando eu obedeci aquilo que o Senhor falou para mim, de me calar, ele levantava a mão, mas não conseguia me bater. Era uma coisa sobrenatural. Isso você já maior, já de quando eu comecei maior a entender idade. as coisas. Isso, você mais ou menos com quantos anos? Com uns 20, 22. Maior de idade já. Então, você debatia com ele ainda adolescente? Você, quando ele vinha para cima de você, mesmo se você se calasse, ele vinha? Sim, por coisas fúteis. Assim, graças a Deus, sempre fui uma boa filha. Nunca fiz coisas erradas. E eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, porque eu preciso honrar as pessoas que Deus colocou. A dona Dora foi uma pessoa que me acolhia muito. Eu não tinha lugar para ir, ela colocava comida para mim. Eu não podia dormir. Então, assim, a Elisane, a Beth, eu tenho que honrar essas pessoas me ajudaram muito, sabe? Foi um processo muito difícil. E eu lembro que até animal Deus colocava para me guardar, tu acredita? Acredito. Eu lembro que uma vez eu saí da faculdade
E aí eu soltei paciência. E eu andava aquele percurso todo para chegar em casa. Aí teve uma vez que um cachorro, do nada, apareceu e ficou me seguindo. Eu falei assim, vai para lá, cachorro, vai embora. E o cachorro não ia. Eu falei, vai para lá, cachorro. O cachorro não ia. Depois o Espírito Santo falou assim, é o meu anjo guardando você. E quando eu cheguei em casa, aquele cachorro ficou de prontidão na frente do meu portão e não foi embora. Sabe? E teve outras vezes também que apareceu um cachorro negro, muito enorme, muito grande, do tamanho dessa mesa mais ou menos. E meu pai amou esse cachorro. Só que esse cachorro, ele ficou na oficina do meu pai, todo mundo gostou do cachorro. Aí meu pai falou assim, vamos lá, Maia, dá uma olhadinha nesse cachorro. Quando eu olhei o cachorro, o Senhor falou assim, não chega perto. Então, aí, menina, meu pai, vem cá, vem cá. Eu falei assim, não, não quero, pai. Não, assim, o cachorro queria fazer mal para mim. E o Senhor falou, não chega perto. No outro dia, o cachorro morreu. Então, assim, Satanás sempre atacou a minha vida, assim, sempre foi algo bem difícil. Sim. Você falando aí sobre... Isso é muito sério, nós estamos falando sobre agressão, isso é muito sério. E o que eu vejo, e é a minha forma de como líder, né? Hoje eu lidero uma igreja, tenho 2 filhas, e assim, a importância dos pastores conhecerem as suas ovelhas. Verdade. Conhecer quem é que está dentro da igreja, quem trabalha na igreja, a família, estar perto, próximo, porque assim, eu digo isso, tá? E aqui eu não quero estar acusando, não, mas é um alerta para os líderes. Olhem os seus obreiros, observem a casa deles, porque eu acredito muito que poderia ser evitado muitas coisas na vida da Maia, porque assim, e nós estamos falando de uma geração lá atrás que a importância era como você é na igreja. Você pode, não importa como você é um pai dentro de casa, né, um esposo, mas se você for um bom obreiro, você tiver aposto dentro da igreja, tá tudo bem. Não importa o que você é da porta da igreja para fora. E a importância dos líderes terem uma visão para dentro da casa dos seus liderados é fundamental. O que Jesus, quando conhece Zaqueu, ele fala, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Jesus sempre esteve preocupado em entrar dentro do lar, né? E eu vendo você falar, e a dificuldade, e que me, sinceramente, eu como líder, como profetisa da casa do Senhor, ver alguém, ou mesmo apanhando, ter que ouvir, você tem que ficar calado, que você está afrontando. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você precisa ter cuidado com o que você vai entregar, o que você vai falar. Eu não estou falando que ela teria que se posicionar contra o seu pai, não, de forma alguma. Mas só quem viveu, e eu digo isso, que é muito difícil, né? Você ter que levar tudo isso, mas graças a Deus que isso não te matou. Não me matou. Mas isso que você está falando, Paloma, é muito sério, porque eu acredito que Deus permitiu eu passar por isso para... Quantas pessoas se escondem de não dizer isso? Quantas mulheres, ministras, pastoras, que passam por isso e não podem comentar, não podem falar, porque vai manchar a reputação do marido, vamos dizer assim. E como você fala, como cuidar disso, né? E isso é um tema que não é aberto, sabe? As pessoas têm medo de expor. Exatamente. E eu lembro que, assim, eu até comentava, porque eu era criança, mas as pessoas não acreditavam, porque... Você chegava a falar. Mas... Sim, falava, assim, comentava, assim, jogava umas... Não abertamente, porque você tinha correção. Uhum. Mas, assim, quando a pessoa entendia, levava para ele como se eu estivesse numa fofoca, como se eu estivesse caluniando ele, né? E eu era
tinha represália em casa. Então, assim, como que a gente vai falar isso para as pessoas? Como a gente vai pedir ajuda? Porque ele é uma pessoa super carinhosa, carismática, prestativa, sabe? É uma pessoa que ajuda todo mundo. Então, assim, foi muito difícil. E hoje na igreja tem essa situação, né? Que as pessoas não abrem isso. E a sua mãe, no meio desse processo? Como era a sua relação, o seu relacionamento com a sua mãe? A gente era muito amiga. Somos, né? A gente não se fala muito mais, mas eu sempre fiz tudo pela minha mãe. Até por ele também, porque a Bíblia fala que o filho tem que honrar o pai e a mãe. Sim. Então, hoje, eu estou vivendo bênçãos de Deus por conta de ter cumprido isso. Amém. Entendeu? Mas a minha mãe, eu sempre fiz tudo pela minha mãe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Sua mãe. Mas debaixo do jugo, né? Hoje eles ainda estão juntos. Estamos. Estão. Mas hoje não há mais esse tipo de... Não sei. Porque Você a gente não tem mais contato? Não tenho. Nem com a sua mãe, nem com Não. o seu pai? Vocês se falam por telefone? Sua Não. Não. Não tem como. Uma pessoa muito tóxica, infelizmente. Mas eu oro pela libertação dele em nome de Jesus. Amém. E ele continua na igreja? Não. Exercendo função? Não. Não. Sua Não. mãe, sim? Não. Também não? Não. Só eu mesmo que estou firme mesmo. De seus irmãos também ninguém? Não. Então, só você que continua no caminho do Senhor? Só eu. E como foi ter que... Como que eu posso te dizer? Como foi ter equilíbrio no meio desse processo? Porque você casou e nunca mais os viu, né? Você casou. Como foi você Eu tentei. continuar? Eu sei que você falou que tentou e aí ele não aceitou. E como é para você hoje continuar seguindo sem ter esse relacionamento de família? Para você, o que é família? Como Jesus disse, né? Quando ele estava pregando, e eles disseram assim: Senhor, seu pai, a sua mãe, seus irmãos estão te procurando. Ele disse: meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, quando eu deixei a minha família, quando eu casei, eu sofri muito. Muito mesmo. Foi algo assim muito difícil. Até hoje, porque ninguém quer estar longe do pai e da mãe, né? Mas eu entendi que eu não posso viver sem Jesus. Jesus é o meu alicerce. Ele é meu amigo, ele é meu pai, ele é tudo para mim. Então, assim, a minha maior força foi o Senhor. Eu lembro que quando eu saí, decidi viver a minha vida, Deus usou um vaso e disse assim, Satanás disse: duvida se você vai adorar o Senhor agora, porque eu estava com uma depressão muito, muito difícil. Eu não conseguia dormir com a luz apagada, eu estava com síndrome do pânico, estava sofrendo muito, estar longe da minha família. E Satanás disse: agora eu quero ver se ela vai adorar. Mas eu amo o Senhor pelo que Ele é, Paloma. Sabe? Pelo que Ele foi para mim. Então, Jesus é a minha base. Esse Deus, Ele é tudo para mim. Tudo. Ele me ensinou a viver sem meu pai e a minha mãe. Eu não posso viver sem Ele. Sem Ele eu morro. Amém. Amém. É muito difícil, né? Quando a gente tem que... E assim, cada um tem uma história, né? Cada um tem um processo. Mas no meio desse processo, o Senhor sempre está conosco, né? Tem um louvor que diz que Ele nos segura e nos assegura. Ele não nos permite andar sozinho. E eu creio, Maia, que o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. Eu creio que o Senhor vai honrar a tua fé, né? Que o Senhor vai honrar a sua escolha, a sua decisão de servi-lo acima de todas as coisas. Eu creio que o nome do Senhor continuará sendo glorificado em ti. Eu creio. E através de ti. Eu creio muito nisso. Creio. É a primeira vez que nós sentamos para conversar e assim, você me conta essa experiência.
não só para mim, mas para o nosso público, né? E você está quebrando aqui algo na sua vida, né? Que é muito difícil você sentar e contar uma história tão dolorida, né? Que te machucou tanto. E eu vou te falar uma coisa. Eu sempre sorria. Eu era a Maia brincalhona, a Maia Eu que nunca trazia imaginei alegria. que você passava por isso. De verdade. Eu era a Maia brincalhona, a Maia que sorria. Às vezes meus amigos, você tá cheio de hematoma e você tá rindo porque era Deus o tempo todo. E mesmo com essas lutas todas, eu queria enfatizar aqui que eu amo demais o meu pai, sabe? Sim. Eu acho que quando a gente busca Deus de verdade é isso. Deus coloca um amor, sabe, por quem não merece, porque a gente também não merece, né? Sim. Mas um amor, e eu creio que um dia eu vou ver o meu pai restaurado. Em nome de Jesus. Eu creio que ele vai pegar esse bebê, o netinho dele, e eu creio que ele vai ser transformado e a gente vai voltar a viver bem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo também. Que a sua família seja restaurada. Amém. Em nome de Jesus. Louvar para você é Vida, sabe? É vida. Eu posso estar um caco toda vez quando eu louvo, me renova, sabe, as forças. Eu sempre, quando vou louvar nas igrejas, eu sempre digo que o louvor, primeiramente, é para mim. Passa para mim, o Senhor fala comigo. Eu, quando vou selecionar os hinos, tem que falar comigo primeiro. Eu tenho que viver aquilo, sabe? Então, assim, louvar para mim é vida. Amém. É vida. Qual é o louvor que hoje você está vivendo? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu tô muito feliz. Depois dessa criança aqui, Paloma, bondade de Deus, sabe? Eu só tenho ouvido louvores assim, porque Deus tem sido muito fiel na minha vida. Graças a Deus. O bebê, nossos filhos vêm para nos tratar, né? Filho Eu sou mãe de duas e eu sei Nem o que eu tô parece. falando. Obrigada. Ouviram, né? Ela disse que nem parece. Ai, Maia é tão boa, tão simpática. E eu sei que filhos, eles vêm e eles nos quebram, nos quebra de uma... E assim, eu vou te dizer que dentro da minha vida também existiu situações que a Vitória, ela veio para me unir muito a minha família. Amém. Unir Eu muito a minha creio. família. Hoje eu conto isso porque eu sou sarada, né? Mas existiu momentos com a minha mãe também e eu carregava. Depois de eu fui gerar com 20 e poucos anos, 23, 24 anos, então até a Vitória nascer, eu tinha algo com a minha mãe, mas quando ela nasceu, Nossa. foi quebrado. Hoje, assim, a Vitória é o amor da minha mãe. Oh, glória. A minha mãe é o amor da Vitória e a Vitória restaurou o meu amor para com Eu a minha recebo. mãe e a minha mãe para comigo. Então, assim, eu creio que Eu recebo. o Senhor possa fazer isso e que haja esse espaço, né? Como é que é a Maia? A Maia como mulher? Como é a Maia mulher diante de tudo isso que a Maia passou? Então, eu sou muito brincalhona, né? Amo brincar, zoar. Olha só, zoar. Amo brincar, assim, eu tenho o meu jeito meigo, o meu jeito menina, mas o Senhor me ensinou a ser forte com essa situação toda, porque eu lembro que tudo eu chorava, eu era muito... Tudo me doía, e o Senhor me ensinou a ser forte, eu tinha que ser forte. Eu tinha que aprender a me posicionar, eu tinha que aprender a dizer não, eu tinha que aprender a me amar. Então, assim, no começo, a gente cria uma revolta, mas o Espírito Santo vai tratando na gente, porque, assim, a gente pode ser sincero, a gente pode ser autêntico, mas a gente tem que saber falar, a forma de falar, quando é para falar, se não é para falar.
Então, assim, a Mai é uma pessoa que sabe se posicionar quando tem que se posicionar. É uma pessoa que seleciona suas amizades. Eu não ando com qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que entra na minha casa. E muito cheia de amor para dar. Você aprendeu a amar, né? Sim. Isso tudo tudo que você passou colocou em você amor, né? Não trouxe revolta. Você nunca pensou em, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, já que Deus não está me vendo, então vou chutar o balde. Houve esse momento de você, eu vou pular logo a cerca mesmo? Teve um período, acho que eu tinha 18 anos, eu acho, que meu pai queria que eu me envolvesse com um senhor de idade bem avançada, né? Porque ele tinha dinheiro. E aí, assim, tinha muitas agressões por conta disso, porque eu não queria me envolver com essa pessoa e ele me forçava a viver com essa pessoa, assim, a me casar mesmo com essa pessoa, porque ele tinha condições. E aí eu me decepcionei uma vez com ele porque ele dizia assim, olha, eu até esse ponto eu acreditava, né? Olha, quando você encontrar uma pessoa para sua vida, Deus vai me mostrar primeiro, porque eu sou o teu pai. Deus não vai falar com você. Então, até eu acreditava que sim, que era possível. Mas quando eu vi que ele tinha esse interesse nessa pessoa, aí ele veio de viagem para ficar na nossa casa. Eu tinha chegado da escola, eu tinha dormido na parte de baixo da casa, né? E eu estava com um cobertor cobrindo todo o meu corpo, né? E ele achou que eu estava dormindo. Aí ele falou assim, meu pai disse assim, fulano, e meu pai arrumou a casa toda para receber esse homem, né? Ô, fulano, aqui, a Maia que arrumou esse quarto aqui para vocês dormirem. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai mostrar para mim com quem que eu devo casar, mas eu não confio mais na sugestão do meu pai. Então, assim, e esse homem queria que eu me envolvesse com ele, e eu não me envolvia. Então, todas as vezes, meu pai, né, me agredia para... E aí, você falou com ele? Eu falei, não vou. Mas foi tão difícil, Paloma, que eu confesso que chegou um período que eu falei assim, quer saber? Eu vou casar, porque eu vou sair desse inferno, não vou mais ficar aqui, eu vou embora. E chego lá, eu vou sair da igreja, vou fazer o que eu quiser. Ele é velho mesmo, né? Quando eu estava chegando no meu limite, Deus sempre fala com a gente nas igrejinhas mais pequenininhas que tem. Sim. Você tinha quantos anos nessa época? 18, acho que 19 anos. Uhum. Antes de eu chegar, antes de eu botar o pé dentro da igreja, aí Deus usou um varão e falou assim, a partir de hoje, esse teu processo acaba. A partir de hoje, eu tomei posse. E quando eu cheguei em casa, parecia que nada tinha acontecido. O homem foi embora. Sumiu. E ele nunca mais tocou no assunto. Mas foi um período que Deus viu que eu já estava chegando no meu limite. Então, assim, o seu pai, até na sua vida amorosa, ele tentou intervir, impondo. E a pessoa também era da igreja? Não, Não era. E essa pessoa não era da igreja. não. E aí, seu pai conheceu ele e falou assim: vai ser bom para. Porque ele era viúvo. Era um senhor de idade? Não era. Meu Deus amado, que luta. Poxa. Que terrível. E existem pessoas vivendo isso, né? Sim. Nossa, que loucura. E eu tô abismada porque eu, como mãe, eu quero o melhor, né? E é muito surreal te ouvir falar, assim, de que você passou e tudo isso aqui perto. É algo muito... Eu nunca mostrei, assim. Era Deus o tempo todo. Te sustentando, Sim. te alinhando. Mas teve um período que eu estava com uma mágoa dele muito grande, né? Eu acho que foi também, Deus me tratou nisso também. Eu morava com eles ainda. E eu queria me batizar. E a gente foi com o pessoal da igreja para a Amazônia para se batizar. E eu falei assim, ai, pai, deixa eu me batizar. Ele falou assim, não, você não vai se batizar, você não tem condições de se batizar. E eu guardei aqui no meu coração e fiquei com uma raiva. Depois passou um ano, a igreja retornou lá para se batizar. E ele falou, ele esqueceu do que ele fez. Ele falou, vai se batizar. Eu falei assim, eu não quero. Mas
Eu estava com mágoa daquilo 1 ano atrás. Olha o perigo também de guardar mágoa por muito tempo, né? Faz mal para a gente. E aí eu lembro que as meninas falaram assim, ai, gente, vamos subir lá para cima. A gente subiu lá para o topo de Mazomba. E minha mãe grávida de 9 meses, para ganhar meu irmão. Quando a gente chegou lá, tinha um lago que, se você olhar assim, parece ser tranquilo, né? Mas era muito fundo. Ali eu nasci de novo, sabe? E aí, quando as meninas falaram assim, você sabe nadar, mãe? Eu falei assim, não sei, nem eu nem Juliana. Falou assim, então vocês agarram na gente aqui atrás, a gente vai empurrar, vocês empurram na rocha, a gente vai levar vocês para o outro lado. Menina, quando quando a gente empurrou, elas viram que o lago era muito fundo, elas começaram a se debruçar, e aí soltou a gente. E aí a Juliana me empurrou para baixo para poder levantar para respirar, e eu a mesma coisa. Chegou uma hora que não tinha mais como. A gente estava afundando, era 30 minutos para subir. Até para ela chamar alguém e subir de novo, a gente já estaria morta, né? E quando eu já estava afundando, eu não estava vendo mais a claridade do sol batendo na água. E eu falei, eu vou morrer. E eu sei que eu vou para o inferno, porque eu estava com aquela mágoa ali. Quando eu fechei meus olhos e abaixei a cabeça para esperar a morte chegar, entrou um anjo naquela água, sabe? Um anjo, a coisa mais linda. E ele me puxou e puxou a Juliana. Ele tirou a gente de dentro daquele lago e colocou a gente na areia. Eu só vi as costas dele, assim, e ele saindo. Então, naquele dia ali, eu não largo Jesus mais por nada desse mundo. Porque Deus deu uma nova chance para a gente. Você entendeu que a mágoa estava te levando para Sim. a tomar atitudes com teu pai errônea, né? Porque assim, você dentro desse processo que você passou com o seu pai, você entendia que tudo isso era para o teu ministério? Existia uma ciência em que você falava assim, eu sei que isso aqui vai passar, existia essa esperança, ou você dizia assim, não, vou deixar acontecer, o que tiver de acontecer na minha vida vai acontecer. Como foi para você vencer esse processo, tudo que você passava dentro do teu lar? Aceitar o processo de Deus e obedecer. Porque a gente precisa obedecer. Tem coisas que a gente vai ter que passar. E uma coisa que Deus me ensinou também é a minha essência. Eu não podia mudar, sabe? Eu não podia deixar com que o ambiente me transformasse. Se eu sou em Cristo, eu tenho que ser em Cristo em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer lugar que eu esteja, sabe? Então, assim, Deus me ensinou que eu vou lidar em lugares com pessoas difíceis e eu não posso deixar isso me abalar. Eu não posso deixar isso me desestruturar. Então, Jesus andou com Judas, sabendo que ele iria o trair, mas isso não mudou a essência de Jesus. Então, Deus me ensinou isso, que eu precisava aprender a colocar a cabeça no lugar, sabe? E quando eu entendi que era um propósito, porque Deus falou abertamente para mim, olha, eu quero que você viva isso, porque eu quero que você fale sobre isso, porque isso existe na igreja, e isso não é falado. Sim, sim. Sabe? Você entendeu que você precisava passar para... Hoje você dá testemunho? Hoje você fala sobre isso? Recebo jovens na minha casa junto com meu marido. Meu marido também é uma benção na minha vida. Ele entende meu testemunho, assim. Ele também é muito receptivo com os jovens. Nossa casa é cheia de jovens, de adolescentes. Então, assim, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Eu lembro também quando eu estava me relacionando com um rapaz, eu estava pedindo para casar com esse rapaz. Eu fui numa igreja que justamente você estava. É. Você que estava lá, eu nem te conhecia. E aí eu tô vendo uma mulher no salto desse tamanho. E ela bem marchando no poder, Paloma, pastora Paloma. E ela não caía, sabe? Oh, meu Deus, ô época boa de marchar no salto. Hoje eu tiro o salto. E aí você veio na minha direção, colocou a mão no meu ombro e Deus te usou poderosamente e disse, olha, aquilo que você pediu do seu casamento eu não posso fazer. Eu nunca mais esqueci disso. E eu pedi justamente a respeito disso. E Deus usou a sua boca para falar isso para mim.
aquilo que você pediu sobre o teu casamento, eu não posso realizar, não posso fazer. E eu falei, meu Deus, mas por quê? E aí aconteceu que não era para ser, porque era para ser o meu marido. Sim. Hoje eu glorifico a Deus por isso, porque ele completa meu testemunho. E ele confia mais em mim, acredita mais no meu testemunho do que eu mesmo, né? É. Mas vale a Amém. pena pedir direção a Deus. Amém. Tem alguém que te abrace, que te apoie, né? Que invista em você. Eu sou, geralmente, Deus me usa nesses negócios de casamento sem pá, não. Menina. O povo tá orando, aí Deus vai lá e fala, diz que não. Eita. Diz que não. Então, gente, vamos lá. Porque esse então, de repente, porque eu queria falar da Starneck, o nosso patrocinador. Eu estou aqui com a camisa, viu, gente? Bem padronizada, tá? Pela Starneck. Tá aqui as redes sociais, o número de telefone, o número de contato. Entre lá, eu tenho certeza que na Starneck tem os produtos para a sublimação melhores do Brasil. Só coisa excelente. Estou me sentindo abraçada com essa blusa. Tá bom? Procure lá e eu tenho certeza que você vai adquirir os melhores produtos de sublimação. Tá bom? Camisas, canecas, boné, enfim. Vai lá, tá bom? E procure. Starneck, melhor do Brasil. Maia, louva mais um hino. Cante um hino que você que declare aquilo que você viveu, que você vive. Louva aí. Eu falei, vou trazer uma levita, vou colocar ela para cantar. Vou colocar ela para cantar, porque eu sei que essa menina louva. Eu tô meio apreensiva, né, para cantar, porque não sei se pode cantar, soltar a voz. Pode cantar. Fique nervosa não, se solte. Solte, relaxe e cante. O hino da Ixala. Um terremoto. Seja qual for. É isso. Você canta também, né? Tá escondendo. Hoje eu tô só de apresentadora. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crer jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um
e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque não há cadeias onde há adoração. Você louvando aí, veio no meu coração eu ouvindo você falar, né, de tudo que você já passou e você acredita que o que te sustentou foi a adoração? Foi. Você conseguia louvar em meio à dor? Como era louvar em meio à dor? Para você, subir um altar ferida, literalmente. Não só na carne, mas na alma, no psicológico, no emocional. Como era? Eu acho que adorar a Deus, assim, na dor, acho que é a maior prova de amor que você pode ter diante de Deus, sabe? Porque as pessoas querem adorar a Deus quando está tudo bem. E é muito fácil adorar a Deus quando está tudo bem. Mas e quando as coisas não estão indo do seu jeito? Quando Deus muda tudo de lugar? Quando Deus diz não quando você quer um sim? Então, assim, você tem que aprender a ser filho, sabe? Eu aprendi a ser filho, eu aprendi a confiar nas escolhas de Deus para mim. Mesmo que eu não entenda, mesmo que às vezes eu não consiga entender, mas eu preciso confiar. Então, eu aprendi a confiar no Senhor. Dói, sabe? Eu digo para você que ainda dói um pouco, assim, porque a Bíblia fala que José, ele virou, né, o governador do Egito, mas no finalzinho da história dele, quando ele tem aquele reencontro com a família, a Bíblia diz que ele sai correndo, né, e vai para um determinado lugar do palácio e chora. Chora muito, porque aquele vazio fica. A gente não quer ficar longe da nossa família, né? Mas o Senhor vai preenchendo com adoração, o Senhor vai preenchendo com a palavra, porque a gente precisa se alimentar da palavra, Paloma. É uma das coisas também que as pessoas pecam muito, de não conhecer a Deus. Porque quando Deus não faz aquilo que a gente não... Quando Deus não faz aquilo que a gente quer, é a palavra que nos sustenta. A gente precisa conhecer a Deus lendo a palavra do Senhor, sabe? Então, quando Deus fica em silêncio, de alguma forma, né? É a palavra de Deus que me alimenta, sabe? Então, mas adorar a Deus em meio à dificuldade é a maior prova de amor que você pode mostrar para o Senhor. Amém. As pessoas têm a tendência de achar que Deus vai falar comigo usando o profeta em mãos. A maior profecia é a palavra. A palavra, ela não erra. A palavra, ela é de geração a geração. A Bíblia diz que tudo passará, mas a sua palavra não passará vazia, né? Não retornará, não voltará vazia. Ou seja, sem antes cumprir o seu propósito. Então, a palavra do Senhor é a base de tudo. É a base... a Bíblia diz, conhecereis a verdade... prossigamos e sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor, na Bíblia fala de relacionamento. Né? Quando nós lemos a palavra ali, nós nos relacionamos com o Senhor. Ali nós temos uma troca com Ele. Né? E algo que você falou aqui, adorar a Deus na dor é uma prova de amor. É uma prova de amor. Adorar Ele em meio à dor é uma prova de amor. Maia, quando você olha para trás, que você vê a Maia lá atrás, o que você enxerga nessa Maia lá atrás? Que você olha aquela menina, Uma menina forte. Porque
eu tive que ser forte, porque eu, no meio daquela situação toda, eu via a minha mãe abaixando a cabeça, eu via o meu irmão, que é 3 anos só mais novo do que eu, abaixando a cabeça. E eu falei assim, Senhor, alguém aqui tem que se levantar, alguém aqui tem que fazer alguma coisa. E eu, mesmo sendo tão jovem, eu entendi que eu precisava me erguer, eu precisava ser forte, mesmo a minha idade não pedindo para isso, sabe? Mas eu senti que Deus estava me chamando para isso. Então, por isso que eu falei que Deus não vê idade, sabe? Deus vê caráter, Deus vê condições de postura, Deus vê o psicológico. Então, assim, tem tanta gente que é tão jovem, mas tem tanta maturidade, mais do que uma pessoa de mais idade. Então, Deus me chamou, eu senti que Deus podia confiar em mim, passar por isso, sabe? Não, eu posso dar esse fardo para ela porque ela vai conseguir. E um período, assim, muito difícil que eu passei foi uma vez quando eu apanhei com câmera de ar de bicicleta. Eu lembro que a minha mãe tinha tanto medo dele que quando ele me batia, a minha mãe não podia me acudir. Então, quando ele me bateu com câmera de ar de bicicleta, ele falou assim, pega um copo d'água. Aí minha mãe deu um copo d'água para ele. A água estava gelada, ele jogou em cima de mim. Aí me deu um choque térmico assim, né? Aí ele falou, agora vai pro quarto, vai deitar. E eu toda mole, naquele momento ali, eu só sabia dizer, Senhor, eu te amo. Eu só sabia dizer, Senhor, eu te amo. Porque eu não questionei em nenhum momento, sabe? Então, se era necessário eu passar por isso, e eu senti o Senhor me acalentando, sabe? E a minha mãe, ela não podia estar perto, ela só olhava de longe. E eu falei assim, amigo, eu vou embora. Eu consegui ligar para um amigo meu. Eu falei, estou conseguindo me levantar. O nome dele é Patrick. Eu preciso honrar as pessoas que me ajudou. Amém. E ele falou, não, amiga, eu vou me embora hoje. E Deus, ele sempre escondia a chave no quarto, mas nesse dia ele esqueceu, porque Deus preparou tudo. Aí eu lembro que eu consegui pegar a chave 3 horas da manhã, a gente saiu. Uma coisa também que Deus me ensinou nesse dia, quando eu fui cantar numa igreja, eu vi é até a esposa do pastor Marcelo Brito, a Luciana. E ela é toda arrumadona, né? Enfim, e eu, quando fui cantar nesse determinado lugar, eu não gostei muito, assim, achei ela um pouco antipática, né? Mas nesse dia, quem estava no meu portão 3 horas da manhã? Justamente essa mulher que eu julguei pela aparência. E é assim que Deus faz. É. E ela pegou minhas bolsas junto com o Patrick, junto com a outra menina lá. Ela me levou para a casa dela. O marido dela, que é o pastor Marcelo Brito, que eu amo demais essa família, né, da Amém. Igreja Sacerdotal de Cristo. Ele estava fazendo oração nas ruas, ele estava fazendo evangelismo 3 horas da manhã. Quando ele chegou, ele viu uma cabecinha preta no quarto dele, que os filhos dele é tudo branquinho. Ele falou, amor, o que é isso? Aí ele falou assim, não, amor, essa menina precisa de muita ajuda. Ela explicou a situação, ele falou, não, então a gente apoia ela aqui. Foi um período que meu pai me procurou, ele não sabia onde eu estava. Mas foi um período que eu mais, assim, fui cuidada por Deus, por eles. Amém. Porque, assim, Paloma, quando eu ia cantar, eu não tinha roupa. O meu pai só me dava absorvente. Eu não tinha roupa para se vestir. As pessoas que doavam para mim. É muito triste dizer isso, mas faz parte da minha história. Eu preciso dizer isso para glorificar o nome do Senhor. Amém. Então, e quando eu fui morar naquela casa por aqueles dias, quando eu ia cantar, que eu ia com eles, né? Ela me arrumava com a melhor roupa. Ela me botava a melhor roupa, sabe? Ela fazia a minha unha, me tratava como uma rainha. E nesse dia, aí teve um dia que eles foram me levar para cantar no lugar. As irmãs estavam da CIB adorando ao Senhor. Nesse dia foi o dia que Deus me bateu com o Espírito Santo. Eu comecei a dar glória, 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 e Deus me encheu nesse dia. E eu falei assim, Senhor, mas eu fugi de casa. E o Senhor ainda me batizou com o Espírito Santo. Mas Deus, Paloma, Ele conhece o nosso interior. Deus sabia que eu não saí porque eu quis. E como se Deus tivesse renovado as minhas forças para me voltar, sabe? Que foi só um refrigério. Mas foi um momento assim que eu fui mais cuidada por aquela família. Você me lembra, assim,
tinha momentos que Paulo precisava fugir porque não era a hora. Jesus. Então, ali era Deus te levando para lugares para ser cuidado, né? Deus, em momento algum, tomou como afronta. O grande problema da geração que nós passamos é que colocavam um jugo muito pesado, sabe? E uma lei, por muito tempo existiu situações que era debaixo de uma lei. Hoje a gente enxerga isso. Hoje a gente conhece, tem mais conhecimento da palavra. E eu louvo ao Senhor, Maia, que você não morreu. Amém. Você não morreu. Porque quantas meninas, meninos passaram isso. Tem até aquele testemunho que fala, que a criança fala assim, eu queria morar na igreja. Queria que a minha família morasse na igreja. Por quê? Não, porque na igreja o meu pai é assim, mas em casa. E a gente está vendo literalmente um testemunho. Eu fico vendo essa menina e eu falo, meu Deus, quantas coisas essa criança passou e tinha que chegar na igreja e cantar e ser uma menina exemplar, querendo gritar, mas tinha que ser calada. A sua mãe, né, uma mulher que sofreu tanto, mas que o Senhor possa alcançá-la. Hoje ela Amém. não está na presença, mas que o Senhor possa alcançá-la Amém. em nome de Jesus e que haja cura, né? Amém. Porque como deve estar a cabeça dessa mulher com tanta verdade. coisa. Não sei. Eles estão juntos ainda? Então, Seu pai e sua mãe estão juntos. Outra coisa que eu queria... eu sinto que hoje é um tratamento aqui, tá? é verdade. E Deus está me posicionando e colocando algo no meu coração. Você olhou para aquela menina lá atrás e você viu ela como forte. O que você falaria para ela hoje? Olhando para ela, o que você falaria? Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ser forte. Valeu a pena cuidar da minha mãe, dos meus irmãos. Valeu a pena se submeter ao meu pai. Valeu a pena obedecer, mesmo contra a minha vontade, mas eu fui através da Bíblia, que a Bíblia ensinou a honrar o teu pai e a tua mãe. E hoje, Paloma, eu vivo o melhor de Deus, sabe? Amém. Porque eu cumpri isso. Então, não importa se ele foi um pai ruim. Importa que eu tenho que cumprir o que a Bíblia diz. Que eu preciso Importa cumprir. que eu fui uma filha boa. Exatamente. E eu estou colhendo isso. Amém. Vale a pena. Não é sobre quem nos faz, é sobre quem nós somos. Isso aí. Falou Porque tudo. não importa o que fizeram com você, o que você passou. Né? A gente de fora, a gente fica... Né? Eu, como mãe, eu estou dilacerada, que eu fico imaginando, né? Aqui sai a apresentadora, aqui sai a ministra, aqui somos duas mulheres conversando e uma menina, né? Hoje você tem o quê? 32. 32, uma menina tem tanta coisa para viver, mas já viveu tanta coisa. Mas teve um período Né? que eu fiquei revoltada assim com a minha mãe, porque, como você está falando, eu estou aqui, eu não via isso assim da minha mãe de querer defender a gente, eu não tinha isso. Eu até cheguei a questionar assim, será que ela nos ama? Mas, Paloma, o medo é tanto. Sim, ela também era vítima, né? Sim, Ao ponto dela perder a força. sim, é verdade. Então, assim, o homem que é violento, narcisista, tóxico, né? Ele consegue manipular e entrar na mente da mulher de uma tal forma que as pessoas até falam assim, mas ela está vivendo isso porque ela quer. Não é. Só quem vive é que sabe, sabe? Tanto é que você fugiu. Foi uma vez que você fugia, assim, quando... Não, foi uma vez. Aí, dessa vez. Aí eu voltei. Aí eu disse para ele, se acontecer algo pior, da próxima vez se eu sair, eu não volto mais. Mas ele continuou. Parou um pouco, mas depois... Tipo, ele, você segurou até... É. E, assim, quando você começou a fugir, as pessoas ao seu redor, as igrejas ou a sua igreja percebeu que era verdade
caiu em si em nenhum momento. Ele se afastou sem as pessoas saberem de fato e de verdade. Ou hoje que você conta o testemunho, eles só vieram saber depois, acreditar, né? Porque você falou que você dava a entender, você mostrava os seus hematomas, mas Quando eu era nova, assim, quando eu era uma criança. assim, é. Mas aí eu depois tinha de jovem, correção. não. Não, porque eu sofria correção, porque as pessoas não acreditavam. É uma pessoa Aí você maravilhosa. acabou parando. Sim, é. Porque lá na igreja, lá na comunidade, ele era totalmente Nossa, diferente. quando pregava, o fogo descia. As pessoas glorificavam. Meu Deus. Era uma coisa, sabe? E a gente, assim, E como você ficava no culto? murcha. Qual era a sua sensação Meus de irmãos, impotência? é. Inacreditável que ninguém percebia. Meu Deus. Ninguém percebia. Mas eu entendo que a glória é do Senhor, né? A gente só somos um instrumento. A Bíblia diz que muitos dirão, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu salvei, em teu nome eu curei. Mas o Senhor vai falar, apartai-vos de mim. Quantos estão vivendo isso? É verdade. Eu profetizo que você que esteja vivendo essa vida, né, que esteja preso dentro de um relacionamento tóxico, em nome de Jesus, que o Senhor te alcance, que haja libertação dentro da sua casa. Você é mulher, você é mãe, se posicione. Se posicione, que o Senhor te dê estratégia, te dê força, te dê graça e que te esconda. Porque é muito fácil, a gente tá sentada aqui, né? E quantas tentaram É verdade. e foram, né? Hoje a gente vê feminicídio, enfim. Mas eu declaro que esse demônio, esse espírito que se levanta contra as mulheres está caindo por terra em nome de Jesus. E que o Senhor está quebrando todas as cadeias e grilhões em nome de Jesus. Maia, hoje você é levita, né? Continua. Hoje é casada, está gerando, né? Já tá aqui na barriguinha, a gente já é mamãe, né? Verdade. Hoje você está gerando, é mamãe. E você tendo uma filha, qual é, ou um menino? Vamos lá. Vou primeiro perguntar à Maia, mãe de menino, qual é o maior ensinamento que você vai dar para esse menino? Saber honrar uma mulher. Respeitar uma mulher. Sim. E você é uma mãe de uma menina. O que você vai ensinar? Quais são os preceitos para essa menina? É uma menina. Ser forte. Ser forte, mas assim, buscar no Senhor essa força, sabe? Porque uma mulher só forte demais também não é ser sábia, né? Então, assim, buscar a força no Senhor, porque uma hora a gente precisa ser maleável, a gente precisa ser mulher, e outra hora a gente precisa... Porque eu acho que... Eu vejo isso na minha mãe. A minha mãe, acho que é muito... Ela não era forte. Eu acho que a mulher tem que ser as duas coisas, tem que saber... Sim. Sabe? Lidar com as duas situações. Ser maleável e saber se impor. Então, eu vou ensinar isso para minha filha. Não ser só muito feminina demais, assim, muito sensível demais. Sim. Sua mãe andava com muitas mulheres, ninguém percebia isso também, né? Ela não andava com muitas mulheres. Não andava. Não. Era Porque de casa para igreja, de igreja para casa. Então, porque um manipulador narcisista, ele começa a tirar o quê? Suas amizades. Sim. Para a mulher se sentir sozinha. Porque as amigas falavam, olha, ele faz isso, denuncia, dava esses conselhos, então isso assusta. Entendeu? Então, assim, quando ele via que tinha esse tipo de conselho, ele... Nem telefone ela tem. Não tinha, não podia ter. Nem da família, assim. Se isolou. Acho que é por aí que vem o medo, né? Porque se você não tem ninguém para se apoiar, por isso que eu tive que ser forte por ela. Sim. Sim.
E quando você saiu, foi uma dor, né? Você Foi sair muito de casa. forte. Porque você sabia que estava deixando ela. Eu fico imaginando que você era... Foi. Você voltou por ela, né? Quando você fugiu. Quando você volta por ela. Ou porque assim, Antes de se eu você estava sendo tratada tão bem. Então, antes de eu fugir, antes de acontecer isso tudo, Deus tinha usado quem? Patrícia Carvalho também. Vocês são... Eu tenho um carinho muito grande pela vida de vocês, porque Amém. vocês já fizeram parte da minha história sem saber, né? Amém. Aí eu lembro que eu fui num congresso de jovens, ela estava lá pregando, ela também não me conhecia. E Deus usou ela, ela chegou para mim e disse assim, olha, se você sair, durante aquele período, né? Se você sair, ele vai matar aquilo que tu mais ama. Aí eu, na minha mente, eu pensando assim, eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim, Deus usou a boca dela e falou, tua mãe. Então, assim, eu aguentei muita coisa pela minha mãe. Mas eu tive que sair. Teve uma hora que... Foi necessário. Foi. Deus falou assim, chega, basta, agora você vai viver sua vida. E eu sofri muito porque eu deixei o meu irmãozinho de 11 anos, porque como a minha mãe não tinha força para bater de frente, eu me sentia a mãe dos meus irmãos. Então, ter arrancado eles de mim foi um processo muito, muito dolorido. Você tem contato com eles? Não. Nem com seus irmãos? Eles vivem com seus Sim. pais ainda? Uhum. Vivem. Mas eu creio que Deus vai restaurar. É testemunho para contar. Eu creio. Eu creio. Porque o nosso Deus é o Deus de restauração, não é? Trazer para perto o que está longe, né? Eu creio nisso. Mas eu uma creio. observação, Paloma, acho que as mães, nesse caso, precisam se posicionar, sabe? Sim. Porque a omissão da mãe também causa uma dor no filho muito grande. Sim, com certeza. A mãe assim, tem um papel fundamental. Fundamental, porque assim, a mãe precisa ser uma leoa. Me machuque, mas não me machuque quem eu gerei. E assim, a sua mãe precisa de muito tratamento, muito, porque ele foi minando todas as forças dela, né? Ao ponto de você sofrer tudo isso e ter que se reerguer ainda muito nova. Mas graças a Deus você está aí. Graças a Deus. Você está aí e vai viver muita coisa boa. Eu creio. Muita. Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu já declarei nessa tarde sobre você e eu retorno a declarar. Você vai viver Amém, Jesus. o extraordinário de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Eu acredito muito, porque nessa geração, ainda mais nós estamos vivendo uma era dessa, assim, uma era em que muitas mulheres estão sendo subjugadas, muitas filhas, muitos filhos, e você está quebrando um tabu aqui, né? Contando sobre a tua história, contando sobre o que você viveu, sobre a violência doméstica, né? E isso é muito. E assim, nós estamos vivendo isso diariamente. Quando a gente abre o jornal, a gente quando fala de abrir o jornal na internet, né? Não vejo mais jornal, não. Mas quando a gente abre o jornal, é o que mais se vê, crianças, e a nossa pergunta é, onde estava a mãe que não viu o padrasto, que não viu o pai, que não... E quando não, a mãe participa. Nossa, é pior ainda. Então, assim, você é uma prova do cuidado de Deus, porque você chegou para contar, e quantas crianças não contam. Não tem essa oportunidade, esse privilégio. E a gente precisa se levantar como igreja para olhar de verdade. Irmãos, em nome de Jesus, denuncie. Não é normal, não é... Hoje ela conta como um testemunho, mas existem crianças, adolescentes que não tiveram a oportunidade de contar, que não terão a oportunidade porque foram sepultados.
Então, nós, como igreja, precisamos nos levantar para denunciar, para orar, para profetizar, para declarar, para repreender. Nós temos essa autoridade. Nós temos essa autoridade. Maia, foi muito bom ouvir. Eu não realmente, hoje, primeira vez que... Até porque eu conheço você há muito tempo, mas vai lá, louva na minha igreja, está... Mas não essa interação, né? E quando o Senhor colocou no meu coração o seu nome, eu falei assim, amém, nós vamos falar sobre o ministério dela, sobre ela. E eu ainda falei com a produtora, né? E eu falei, não, vou falar sobre o ministério dela, um pouco sobre a história dela. Mas eu não tinha noção do que era a sua história. Mas eu aprovei o Senhor. E eu creio que Deus te trouxe aqui. Amém. Para muitas pessoas que estão sentadas, ouvindo, né? Que estão assistindo, meninas, mulheres, jovens, adolescentes. O que você gostaria de deixar para eles? Qual é a palavra que você gostaria de deixar para eles? Foi o que você falou também, né? Denuncia, não é espiritualizar tudo. É isso aí. Porque a gente sofreu muito por conta disso, achando que alguém ia, sabe? E a minha mãe ficou muito presa a isso também. Achando que... Porque as pessoas davam conselho que... Não, ora a Deus, que Deus vai mudar seu casamento, vai restaurar. Meu Deus. E quantos conselhos... Muitas mulheres se prendem a relacionamentos tóxicos por conta disso. Sabe? Mas a origem também disso tudo é a desobediência, Paloma. Porque eu me lembro que a minha mãe disse que quando ela conheceu meu pai, o Senhor falou com ela 3 vezes que não era para casar. Meu Deus. Então, um problema... maior de todos é esse, ser obediente ao Senhor, pedir direção a Deus para você se relacionar com alguém, porque não é assim. Porque olha o problema que trouxe na geração para os filhos. Verdade. E Deus falou com ela 3 vezes. Meu Deus. Então, o que eu digo é muita oração, mas o Senhor dá sinais também. O Senhor mostra também no caráter, na personalidade da pessoa. Então, esse negócio também, não, porque Deus vai trabalhar, porque estão fazendo macumba, isso não existe. Caráter não tem nada a ver com macumba. As pessoas gostam de... isso aí. Vai mudar. Ele vai mudar, eu vou mudar ele. Ninguém muda ninguém. Só quem muda é o Senhor. Então, assim, denuncia. Se não tiver como sair de um relacionamento assim, porque já está casado, denuncia. Se estiver se relacionando, namorando, sai fora enquanto há tempo. Não queira pagar o preço, porque é uma criança que vem inocente que acaba pagando, né? Não espere o segundo tapa. Né? É verdade. Não espere o segundo tapa. Eu quero terminar com uma oração. Eu quero terminar. Eu não sei se você que está me assistindo está tão impactado como eu estou. Como mãe, como mulher. Eu senti a dor dessa menina, uma criança. Nossa, eu fiquei aqui, eu falei, meu Deus, como essa menina sofreu. Mas graças a Deus ela está aí. Amém. E glória a Deus. está viva, firme. Glória a Deus. E não abandonou o Senhor. Né? Por muito menos, tem pessoas que falam, eu vou embora, não quero mais Jesus. Uma perseguiçãozinha. Irmãos, suporte, porque é um peso da glória. Né? Essa leve e momentânea tribulação. Ai, meu Deus, que tremendo. E eu quero orar. Amém. Nessa hora, eu quero terminar com oração. Hoje vai ser diferente. E específica, a minha oração vai ser específica para que Deus entre dentro dos lares agora. Senhor, nós estamos aqui debaixo da Tua presença, Jesus. E com esse testemunho tão impactante, Deus, em que essa menina, né, ainda criança, teve que suportar tudo isso. Eu creio no Deus que fortaleceu ela, mas também creio no Deus do amor. O Deus da graça, o Deus da misericórdia. O Deus que não é um pai rígido, mas é um pai amoroso, um pai caloroso. Quero te pedir que o Senhor entre agora nesses lares.
no lar dessa mulher que está sendo subjugada, dessa mulher que apanha, essa mulher que tem sido torturada, essa criança, Senhor, que está sofrendo torturas, abusos físicos, emocionais, negligência dos pais. Senhor, visita agora. Deus, entra em lares que nós não podemos entrar. Eu creio no poder da oração, ó Deus. E enquanto nós oramos aqui, o Senhor entra lá. Enquanto nós clamamos aqui, o Senhor faz lá. Que haja cura, que haja tratamento, que haja alegria, que haja paz. Que essa mulher, essa criança que ouça essa oração entenda que o Senhor tem um plano na vida delas. E que teu nome, só o teu nome tem poder. Nós declaramos que o nome de Jesus esteja quebrando todos os agrilhões, que o sangue de Jesus esteja alcançando essas vidas e que através desse podcast vidas venham ser alcançadas. Repreende, Senhor. Repreende todo espírito da mortandade. Em o nome de Jesus nós oramos ao Senhor, crendo que o Senhor pode e faz. Amém e amém. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Denuncie, ligue 108. Aliás, desculpa, 180. Tá bom? Ligue 180. Tá bom? Que frase, né? Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Não se permita passar por isso. Não se permita, tá bom? Que o nome do Senhor seja glorificado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Hoje a missionária está terminando meio diferente. Eu estou muito alegre pela vida dela, sim, mas isso me impactou de uma forma, porque nós estamos vivendo isso, mas eu creio que através da nossa vida, das nossas vidas, o Senhor está alcançando outras vidas e vidas serão libertas pelo poder do testemunho, pelo poder da palavra e pelo poder da oração. No nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Até segunda-feira. Curta, comente, compartilhe, nos siga. Lembrando que nós temos o nosso sorteio, tá bom? Serão 2 blusas, então você precisa curtir, precisa comentar, precisa compartilhar, precisa ir nas nossas redes sociais, nos seguirem, tá bom? Para poder ganhar o sorteio aqui no Conectados com Cristo e no Papo de Crente, amém? Também curta, compartilhe, siga a nossa cantora, levita, adoradora, mulher de Deus, mamãe, tá bom? Uma menina resiliente. Pensa numa mulher resiliente, essa garota aqui. Amém. E eu fico muito feliz de te conhecer mais profundo. Eu já amava você, amém, já amava a sua vida. Eu também. E hoje, mais do que nunca, tá? Você tem mais uma intercessora, amém, e eu creio que você viverá coisas muito, muito, muito. Deus vai te surpreender da melhor forma. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até segunda-feira. Fiquem na paz.